Pessoal, a gente dá seguimento à nossa primeira aula sobre esforço em placas planas. Esse é o quarto vídeo dessa aula. Nós vamos fazer mais um exercício nesse vídeo, tá? Então, o exercício dessa aula é o seguinte: determinar o módulo e o ponto de aplicação da resultante das forças devido aos fluidos que atuam sobre a comporta da figura de 1,5 m de largura e articulada em B, tá? É para a gente desprezar o peso da comporta. Então, vamos lá. Eu vou dividir esse trabalho em duas partes, uma do ar e a outra a da água. Vamos começar com a do ar, que é a mais simples. Parte um é a do ar, tá? Então, a gente tem o seguinte: quando a gente tem ar pressurizado, nesses exercícios de comporta, o que a gente tem é uma distribuição uniforme do ar em toda a comporta, tá? Então, se eu tiver a comporta aqui, essa aqui ficou bem torta. Essa é a minha comporta, tá? E aí, desse lado direito, eu tenho ar comprimido a uma pressão de 9.810 Pascal. Então, a gente vai ter uma distribuição que é uniforme do ar aqui. Uma distribuição uniforme. E aí é muito fácil calcular a força resultante, né? Força resultante do ar vai ser igual à pressão do ar vezes a área da comporta. A gente já sabe, essa comporta faz um ângulo aqui com com a horizontal de 60 graus, né? E ela mede meio metro aqui para cima e meio metro aqui para baixo. Então, força do ar vai ser igual, perdão, força do ar vai ser igual a 9.810 vezes a área da placa. Ela tem 1,5 m de largura e tem de altura, ah, 1 metro dividido pelo seno de 60, né? Que é a projeção. Aqui tá, a projeção tem 1 metro, então, voltando na inclinação da comporta de 60 graus, 1 metro dividido por seno de 60. Então, eu tenho a resposta aqui, 16.991,42 newtons. Tá? E o ponto de aplicação dessa força também é muito simples no caso do ar, é bem no centro aqui da distribuição, tá? Então, a força do ar está aqui, F a meio metro de cada extremidade da comporta, pegando distância horizontal, vertical. Agora, vamos para o ar, para a água, parte da água. Também não é muito complicado, mas é bom a gente ter uma atenção maior aqui, tá? Basicamente o que a gente tem é isso, né? E aqui está o nível da água, e eu tenho aqui a minha comporta, fechando separando a água do ar, né? Então eu tenho aqui a comporta separando a água do ar. Bem aqui no centro, onde a gente já sabe as medidas, eu tenho um manômetro medindo a pressão aqui. Ele fala que a pressão aqui é 29.420 Pascal, tá? Vamos chamar aqui de C. Pressão no ponto C é igual a 29.420 Pascal. Então, se eu quiser saber qual que é essa altura do nível d'água, eu posso fazer o seguinte: eu já sei que essa distância aqui é meio metro, e eu tenho uma distância x aqui. E eu sei que a soma que a pressão causada por essa coluna de fluido tem que ser 29.420. Então, isso é igual a x mais 0,5 vezes 9.810. Então, daqui eu tiro que x é igual a 2,5 metros.
Eu sei que essa altura aqui é igual a 2,5 metros, tá? Bom, aí eu posso já aplicar a minha equação da força em placas planas. Força horizontal é igual gama H do CG vezes a área da placa. Isso vai ser igual a 9.810 vezes H do CG 3 metros vezes a área da placa, que é 1 sobre seno de 60 vezes 1,5. Isso vai ser igual a 50.956,93 newtons. Veja só, esse componente já era a pressão no ponto C, então a gente nem precisaria ter calculado essa altura toda, mas para calcular o ponto de aplicação, a gente precisa saber dessa altura. Então, eu já calculei aqui, tá? Olha, essa distância aqui é o que a gente conhece como y do CG, né? Então, y do CG é igual a 3 metros, que é essa altura vertical, dividido pelo seno de 60. Isso é igual a 3,464. 3,464 metros. E y do CE vai ser igual a 3,464 mais ix dessa placa, que é 1,5 vezes 1 sobre seno de 60 ao cubo sobre 12, dividido por y do CG, que é 3,464 vezes 1,5 vezes 1 sobre seno de 60, tá? Só lembrando, pessoal, essa fórmula BH ao cubo sobre 12 é o momento de inércia de uma placa retangular, tá? Se vocês tiverem outra forma, por exemplo, a do triângulo, é outra forma, a do círculo é outra fórmula, tá? Isso aqui é só porque nossas placas têm sido retangulares. Então, o y do centro de empuxo vai ser igual a 3,496 metros. A distância que está um pouco abaixo aqui do centro de empuxo. E é onde a força está aplicada, né? Isso é onde a força está aplicada. Então a gente já definiu qual que é as forças que atuam nessa comporta. Basicamente o que a gente tem é, de um lado, eu tenho ar sendo aplicado aqui a meio metro da parte de baixo. E do outro lado eu tenho a força da água aqui, então força do ar. E do outro lado, força da água aplicado, aqui a gente tem que fazer essa conta, mas aplicado a uma distância que a gente tem que calcular aqui da parte de baixo. Mas a gente já sabe que em relação à minha superfície livre, ela está a uma distância de 3,496, tá? 3,496. Se a gente quiser saber em relação à vertical, a gente pode fazer o seguinte: 3,496 vezes seno de θ, eu tenho essa distância vertical aqui, ó. Então, 3,496 vezes seno de 60, eu tenho 3,02. Como tudo mede 3,5, a distância de baixo vai ser 0,48. Então, aplicado a 0,48 aqui do fundo. Se eu quisesse reações de apoio A e B, era só fazer o equilíbrio dessas forças. Eu teria como se fosse uma viga, né? Biapoiada, rotulada em B. E aqui eu tenho
as reações de apoio. Uma que está bem aqui no centro, F do ar, e a outra que está aqui, F água, tá? E aí consigo calcular as reações de apoio RA e RB, tá bem? É isso. Esse exercício era bastante simples, direto à aplicação do que a gente já viu, tá bem? Então, até a próxima aula, onde nós vamos trabalhar com superfícies curvas. Um abraço.